Olá, meus amados. Quero compartilhar com vocês a palavra que está no Salmo 13, em que diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Pois bem, o que nós vemos nesse salmo é que Davi, estava próximo a guerra, e ele estava pedindo para que o Senhor, viesse a falar com ele. O silêncio de Deus, às vezes, pode ser um indicativo de que as nossas motivações estão erradas. Podemos estar sempre levados por interesses egoístas, paixões carnais, teimosia, caprichos, falta de religiosidade, orgulho, cobiça e uma série de outras coisas. Nesse caso, o silêncio de Deus é um indicativo claro para uma reflexão nossa, uma reflexão mais cuidadosa, uma reflexão de mais respeito, Porque às vezes nós estamos pedindo alguma coisa a Deus e Deus não está respondendo. Nós vimos lá em Tiago 4,3, que fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, é bom que reflitamos a forma e as motivações dos nossos pedidos, principalmente nessa época agora em que nós estamos passando, Isso tudo, às vezes, pode explicar um pouco o silêncio de Deus. Quando estamos diante do silêncio de Deus, quase sempre nos ocorre que não chegou ainda a hora de Deus agir concedendo a nossa petição. Achamos que nós é que estamos certos, que sabemos o tempo e o modo das coisas acontecerem. Somos ansiosos às vezes, impacientes, às vezes sem esperança, sem fé, devido aos nossos pedidos não estarem sendo correspondidos por Deus. Então, o que nós vemos é que Deus sempre está em silêncio para alguma das nossas orações. Tudo tem seu tempo determinado, conforme está lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, E Deus está sempre também testando a nossa fé. De que forma? Encontramos sempre, por toda a Bíblia, indicativos do silêncio de Deus. É Deus testando a nossa fé e a esperança de todos nós. Uma pergunta precisa ser respondida. Até quando nós vamos conseguir manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter uma resposta? O que está acontecendo? Nós vemos que muitos servos de Deus, após orar, clamar durante anos e anos, não veem a sua oração sendo correspondida por Deus. E isso vai fazendo com que haja uma apostasia, que haja um abandono da fé. Então, nós precisamos ter muito cuidado nesse momento com relação às nossas orações, às nossas preces. Porque tudo tem o tempo de Deus,
tudo Deus está no controle. Então nós temos que aguardar, temos que esperar. Não podemos ser ansiosos igual Davi foi, né? Davi já tinha entregue a Deus a sua vida, então por que ele estava ansioso, né? E às vezes Deus não está no silêncio, né? Às vezes Deus está falando, nós é que não estamos ouvindo, né? Já passou pela nossa cabeça, né, que Deus pode estar falando conosco e nós não estamos percebendo isso, né? Pois isso normalmente acontece nas nossas vidas, né? Deus às vezes fala de uma forma em que nós não percebemos da forma em que Ele está falando. E nós precisamos ter esse discernimento, precisamos ter, né, um entendimento de como Deus está falando conosco. João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós precisamos saber reconhecer a voz do Senhor, né? E o salmista, né, explica muito bem, né, quando diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Talvez esse silêncio de Deus seja, na verdade, uma surdez que nós estamos vivendo. Então nós precisamos, né, entender o que Deus está falando para nós. Nós precisamos saber como Deus está se comunicando com a gente, né? E fica essa mensagem para todos nós, que o silêncio de Deus, às vezes, não é um silêncio de Deus. Nós é que não estamos sabendo como ouvir o que Deus tem falado para nós. Amém?